Olá! Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a pós-modernidade dentro da teoria sociológica, como que se estruturou esse conceito, esse entendimento, né, dessas transformações pelas quais as sociedades ocidentais passam nas últimas décadas dentro desta ciência específica, né, social, que é a sociologia. Nós podemos começar essa abordagem trazendo, por exemplo, a obra de John Scott, o livro Sociologia, Conceitos Chaves, em que ele apresenta, por exemplo, o próprio conceito de moderno, né? Como sendo o contemporâneo, ou seja, aquelas condições sociais específicas da Europa pós-período medieval, certo? Por que estamos trazendo John Scott falando do moderno? Porque para chegarmos na questão da pós-modernidade ou do pós-moderno na teoria sociológica, é interessante a gente sempre analisar o que veio antes, né? Pós-moderno, pós-modernidade é aquilo que veio depois do moderno ou da modernidade. Então, para John Scott, neste livro, Sociologia, nos conceitos chaves, o moderno é o contemporâneo, né, o que vem após o período medieval, que coloca uma oposição, então, do ponto de vista das sociedades comerciais e nacionais emergentes, né, da Europa, principalmente a partir do século XVII, em relação às estruturas consideradas estruturas decadentes do feudalismo. Nesse sentido, então, a modernidade, mais precisamente aqui, é vista como aquela que é caracterizada por uma ênfase na razão, e no declínio, por outro lado, da tradição e do tradicionalismo, né? Quais seriam as principais formas de ação, então, da modernidade, né? O que caracterizaria a modernidade segundo John Scott? Os Estados-nação, a consolidação dos Estados-nação, por um lado, e o industrialismo capitalista, por outro lado, inclusive no seu escopo global, né? Nesse sentido, então, racionalização e modernização passam a ser vistos como inevitáveis, né? Como inerentes à civilização e advindos então da Europa como modelo a ser seguido pelo resto do mundo. Quando chegamos no século XIX, então já temos algumas características bastante pertinentes que caracterizam a modernidade, então, né, já exportada para o resto do mundo a partir da Europa. Um Estado-nação centralizador, mercado monopolista, né, capitalista, a existência de grandes empresas produtivas e financeiras. No século XX entramos inclusive na fase do capitalismo chamado de um capitalismo financeiro. Sistemas de produção em massa de mercadorias, consumo também, por outro lado, em massa dessas mercadorias produzidas agora globalmente, ampliação do transporte e das migrações internacionais, aumento da comunicação e da cultura de massa, né, seriam alguns elementos importantes desta modernidade. A partir disso, então, vão surgindo análises da pós-modernidade, né, o que adviria depois do moderno ou da modernidade. Isto passa a ser feito a partir da segunda metade do século XX. Né? Num primeiro momento, nós temos o termo modernismo, que vem da arte, né, com mudanças advindas da arte, já desde o final do século XIX, que refuta determinadas pretensões de verdade que eram colocadas, inclusive, do ponto de vista artístico. Né? Do ponto de vista social, então, esse pós-moderno pode ser visto como representado por movimentos advindos das décadas de 60, 70 do século XX, tais como angariados pelo movimento hippie, né? Que criticavam a racionalidade tecnológica e burocrática das décadas de 50, 60 do século XX, né? Tais como aquelas que foram inclusive utilizadas pelos regimes totalitários da Europa para desenvolver os seus sistemas de extermínio em massa, né? E os hippies, por exemplo, criticam essa racionalidade tecnológica e burocrática em nome de uma pulsão, das pulsões, dos prazeres, de uma expressividade psicodélica, né? E de uma liberdade a ser levada em consideração, de uma liberdade cultural, de formas de expressividade mais artísticas, talvez necessariamente do que propriamente racionais. Né? Nesse sentido, os pós-modernistas, né, sustentam, de um certo modo, que não é possível estabelecer alicerces para a certeza intelectual. Começam, então, a crescer no universo social e simbólico perspectivas que analisam que as antigas pretensões de chegarmos à verdade, guiada pela razão, que advém inclusive da modernidade, né, lá do iluminismo, não cabem mais no contemporâneo, a partir da segunda metade do século XX, porque a primeira metade do século XX apresenta consequências nefastas do ponto de vista de uma racionalidade levada ao seu extremo,
como eu disse, aquela que inclusive é utilizada nos campos de concentração e enquanto formas de racionalidade que levam à ampliação de processos de destruição de determinadas etnias, etc., né, nos campos de concentração e assim sucessivamente. Nesse sentido, a crença na razão que tínhamos historicamente consolidada começa a se enfraquecer, e essa é uma das características dessa perspectiva pós-moderna, né? Que condena, por sua vez, também as metanarrativas, os grandes discursos do progresso, do desenvolvimento que chegaria para todos, etc., né? E conceitos como o conceito de totalidade, ou seja, uma perspectiva que abarcaria o universo, né, social como um todo. Ao invés de pensarmos em totalidade, começamos a pensar em diversidade, em diferenças, né? Então, quais seriam algumas das características da pós-modernidade, aqui já colocado nesse primeiro momento, né? O enfraquecimento dos Estados-nação, justamente por conta da globalização, a desorganização e fragmentação das economias nacionais, mais uma vez por conta da competição internacional e da própria globalização, e por conta do aumento do capitalismo financeiro, aumento das transações e movimentos populacionais transnacionais, é muito específico nesse ponto aquilo que tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos, né? Em pessoas de países advindos da África, no caso dos Estados Unidos, advindos principalmente do México, que tentam atravessar a fronteira desses países, né, para ter melhores oportunidades de vida. Crescimento do fluxo de informação, conhecimento, as redes sociais são um exemplo típico disso. Expansão do consumismo, ou seja, o crescimento, pelo menos até recentemente, das classes médias de grande parte dos países, né, ou de países emergentes. Aumento do risco, da incerteza e da ansiedade, como características ontológicas, psicológicas muito precisas, né, que têm acometido os indivíduos no contemporâneo, tendo em vista as transformações drásticas que têm acontecido, por exemplo, no mercado de trabalho, em que os próprios servidores públicos, né, que tinham estabilidade, têm cada vez mais perdido essa estabilidade. Então, muitas mudanças do ponto de vista econômico, calcadas em grande medida nessa economia financista, que não investe mais na construção de fábricas e na empregabilidade. Então, uma série de transformações que tem colocado muito em xeque a capacidade, inclusive racional, do próprio Estado, né? Do ponto de vista de ter a capacidade de planejar a organização social no sentido de dar uma estabilidade para a vida dos indivíduos, inclusive a partir da empregabilidade. Um outro material importante que a gente pode retirar da sociologia para analisar essa questão da pós-modernidade é a obra de Ray Kelly, né, Modernização e Desenvolvimento, que vai falar de uma transição entre então o tradicional e o moderno, do rural para o urbano, do feudal para o capitalismo, do agrário para o industrial, do irracional para o racional, que seria a passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas, né? O fato é que a partir das décadas de 50 e 60 do século XX, este modelo acaba sendo questionado, né? E passamos cada vez mais a conviver com narrativas que vão dizer, por exemplo, que o desenvolvimento, que até então era visto como um modelo a ser aplicado do ponto de vista universal, que chegaria para todos, passa-se a falar ao contrário disso depois das décadas de 50, né, 60 do século XX. Passa-se a dizer que o desenvolvimento de uns, na verdade, gera o subdesenvolvimento de outros. Hoje não se usa muito esse termo subdesenvolvimento, mas sociedades em desenvolvimento. Mas na época se utilizava bastante, né? Passa-se a falar cada vez mais também que a modernização e o desenvolvimento não geram necessariamente o progresso de todas as comunidades e sociedades. Basta olharmos para algumas regiões da África, da América Latina, em pleno século XXI. Um autor também importante que nos ajuda a pensar então essa questão da pós-modernidade, não tanto do ponto de vista sociológico, mas no primeiro momento até do ponto de vista filosófico, é Michael Peters, na obra Pós-estruturalismo e Filosofia da Diferença, que distingue o conceito de modernidade do conceito de pós-modernidade, assim como distingue o conceito de estruturalismo do conceito de pós-estruturalismo. Michael Peters então vai dizer que modernidade, ele vai falar de modernismo inclusive, tem mais, e pós-modernidade ou pós-modernismo tem mais a ver com transformações sociais, culturais, e estruturalismo e pós-estruturalismo seriam conceitos que teriam relações com as teorias filosóficas, sociológicas, políticas, etc., que buscam entender esses movimentos então históricos, sociais, adstritos então a essa questão da modernidade ou do modernismo e da pós-modernidade ou do pós-modernismo.
Mas indo por partes, né? O Michael Peters vai dizer que o modernismo, esse conceito, né? Ele pode ser visto sob duas acepções. No primeiro momento, no campo das artes, que surgem no final do século XIX, que advinda de artistas que vão rompendo com métodos clássicos e tradicionais de expressão, como o realismo e o naturalismo. Numa segunda acepção, nós podemos pensar o modernismo aí do ponto de vista social, então mesmo, né? Que tem a ver então com a modernidade, com esse conceito de modernidade, que vem após a época medieval, como já tínhamos dito, né? Que começa com o pensamento de Francis Bacon, René Descartes, e atinge o apogeu com Immanuel Kant, né? E a ideia iluminista do avanço do conhecimento, né? Do avanço da consciência, da superação das tradições, das crenças antigas, por uma perspectiva mais crítica e emancipatória, né? Do mundo. Já o pós-modernismo também poderia ser visto, segundo Michael Peters, a partir de duas acepções. O pós-modernismo, numa primeira acepção, também ligado ao campo das artes, né, em oposição ao modernismo, e numa segunda acepção, o pós-modernismo também poderia ser visto do ponto de vista das transformações que vão surgindo na sociedade, aquele que vai chamar de um ethos, né, uma mudança de valores e de práticas em relação à modernidade, certo? Quais seriam alguns dos pressupostos, então, do pós-modernismo, segundo Michael Peters? De que não há um denominador comum, seja a natureza, seja Deus, que garanta que o mundo seja uno. Que os sistemas humanos não são como uma linguagem autorreflexiva que pudesse, então, coordenar o desenvolvimento de todos os distintos grupos sociais. Ao mesmo tempo, os pós-modernistas criticam os modernistas por esses terem construído relações de cunho político-social, tais como a construção da identidade política e a operacionalização dos valores básicos, por meio de binários conceituais. Isso é importante, essa crítica desses binários conceituais, tais como os nós, eles, responsável e irresponsável, racional e irracional, que na verdade para os pós-modernistas são fronteiras produzidas culturalmente, historicamente e policiadas por meio de determinados grupos que detiveram o controle ou o monopólio identitário, político e econômico na história do Ocidente. Né? Autores nesse sentido também do ponto de vista da filosofia, como Jean-François Lyotard, que escreveu o livro A Condição Pós-Moderna, vai afirmar que o conhecimento moderno construiu metanarrativas, né? Tais como a dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ao trabalhador, o desenvolvimento da riqueza para todos, todos os grandes discursos que pretendiam, de um certo modo, abarcar a humanidade como um todo, dentro de um processo, de um denominador comum, de uma identidade em desenvolvimento, né, do ponto de vista linear, que abarcaria as distintas culturas, etnias, etc. Nesse sentido, para o Lyotard, o pós-moderno é um discurso que vai falar da incredulidade, né, do presente em relação a essas metanarrativas. Cada vez menos acreditamos nessas grandes promessas, nesses grandes discursos totalizantes. Né? Então, nesse sentido, a pós-modernidade é um discurso que critica a emancipação progressiva da razão e da liberdade, a emancipação progressiva ou catastrófica do trabalho, o enriquecimento da humanidade inteira através do progresso da tecnociência capitalista e até mesmo critica, né, não acredita na salvação dos humanos por meio da conversão da alma a narrativas cristãs do amor mártir, por exemplo, típicas dos monoteísmos das civilizações ocidentais. Né? Então, nesse sentido, as grandes narrativas são vistas aqui pelas teorias pós-modernas como histórias que as culturas contam sobre suas próprias práticas e crenças com o objetivo de legitimá-las. Interessante essa perspectiva, né? Do ponto de vista, então, do estruturalismo e do pós-estruturalismo, que para o Michael Peters, então, agora, diferentemente do modernismo e pós-modernismo, que tem a ver com as mudanças sociais, culturais, estruturalismo e pós-estruturalismo tem a ver com as escolas de pensamento que tentam compreender esse movimento. O estruturalismo adviria, então, da perspectiva linguística de Saussure e Jacobson, né, da linguística estrutural, né, da semiologia, num primeiro momento,
que traria consigo, então, enquanto essa perspectiva, esse paradigma interpretativo do social, que perdura entre o século XIX e a primeira metade do século XX, esse estruturalismo que vem da linguística e depois passa a fazer parte de outras ciências humanas, como a antropologia, por meio do Lévi-Strauss, na sociologia, temos aí, por exemplo, Luiz Althusser, a própria psicanálise do Freud, tentando encontrar uma estrutura da psique humana, traria consigo alguns pontos centrais, né, o estruturalismo. A perspectiva da totalidade, da transformação e da autorregulação. Né? Já o pós-estruturalismo, então, essa perspectiva teórica que surge no primeiro momento na filosofia, nos anos 60, 70, na França, né? A partir de Foucault, de Jacques Derrida, de Jean-François Lyotard, de Gilles Deleuze, Félix Guattari e outros, está embasado em grande medida nas ideias, na filosofia do filósofo vitalista Friedrich Nietzsche, que, dentre outras coisas, na sua trajetória no século XIX, criticou a ideia de verdade e colocou ênfase na pluralidade de interpretações, na ideia de estilo, que para ele é crucial, tanto do ponto de vista filosófico quanto estético, para que cada um supere a si mesmo, né? Quer dizer, para o Nietzsche tem muito mais a ver a produção da filosofia como um processo de produção de si, de desconstrução e reconstrução de si, de superação de determinadas formas de ver o mundo, né? Por isso uma questão estética, um estilo de vida que acompanha essa perspectiva, que está muito mais presente, então, dentro de uma perspectiva de uma filosofia trágica, né? Que supera então essa perspectiva racional, platônica, de uma verdade ahistórica, né? e de elementos como o próprio pensamento, e etc., a alma, que seriam imortais e que esses representariam em si as perspectivas por meio das quais devêssemos guiar a nossa existência. Né? Aquilo que o Nietzsche, de um certo modo, vai chamar de uma perspectiva nihilista, que nega a existência, os sentidos, os corpos, a temporalidade, em nome de uma eternidade, de uma alma, de um pensamento puro, e assim sucessivamente. Né? O Nietzsche também coloca a questão da vontade de potência, né, como um elemento que atravessa a vida dos indivíduos e das sociedades, entendida essa vontade de potência como uma manifestação, de um certo modo, uma vontade de verdade e uma vontade de saber. É a clássica leitura que o Nietzsche faz, por exemplo, da própria ciência, né, que a ciência não seria, de um certo modo, não representaria a correspondência entre o pensamento e a realidade. Na verdade, a ciência, ou a busca da verdade, segundo o próprio Nietzsche, é uma tentativa de dar uma certeza, de construir certezas, inclusive psicológicas, diante das incertezas da vida, né, da falta de sentido da existência. Então, diante dessa insegurança e de uma necessidade psicológica de tentar se estabelecer uma paz interior, né, um sentido existencial, constrói-se perspectivas, principalmente no Ocidente, que vão tentar dar ordem, né, estabilidade para as coisas do mundo. Né? Nesse sentido, essa perspectiva filosófica vitalista, né, que se apoia numa afirmação da vida, né, e não de uma outra realidade superior, verdadeira, etc., o Nietzsche acaba influenciando de forma muito positiva, né, e muito intensa esses pensadores chamados aí de pensadores pós-estruturalistas. Influencia Michel Foucault, por exemplo, né, que vai fazer a crítica da história enquanto uma essência evolutiva, o Jean-François Lyotard, que vai se utilizar de Nietzsche para fazer uma crítica das metanarrativas, o Jacques Derrida, que vai se utilizar da perspectiva nietzschiana para fazer uma crítica do pensamento binário, do nós-eles, né? Gilles Deleuze, que se apropria de forma muito precisa da filosofia da diferença que vem de Nietzsche, e que vai dizer que vai apostar nos jogos de vontade e de potência, né, em detrimento da questão do trabalho da dialética. Quem conhece um pouco dos pós-estruturalistas sabe, dentre outras coisas, que Deleuze era anti-hegeliano. Né? Então, que devemos pensar do ponto de vista da afirmação das diferenças e não da dialética, que vai trabalhar sempre com a oposição e com a negação de alguns elementos da existência. Né? O Deleuze, quando trabalha, por exemplo, com a construção da esquizoanálise, né, uma perspectiva psicológica, filosófica conhecida como esquizoanálise, vai dizer que, por exemplo, quando pensa no desejo, no inconsciente, no desejo, que o desejo nada falta. Né? O desejo é positividade.
Então, do ponto de vista desses autores pós-estruturalistas, o sujeito está inserido numa complexidade histórico-cultural, né? É descentrado e depende de sistemas linguísticos, construído discursivamente e está posicionado numa intersecção de forças libidinais e práticas socioculturais. Ou seja, dentre outras coisas, os pós-estruturalistas não acreditam no sujeito desde sempre aí colocado, né? Naquela perspectiva universal, etc. Na verdade, em grande medida, o sujeito é produzido histórica, culturalmente, né? Então, nesse sentido, o sujeito é visto como corporificado, temporal, que morre e que, portanto, trabalha do ponto de vista, inclusive, de uma temporalidade existencial, e essa temporalidade existencial precisa ser levada em consideração. Tá? Sujeito maleável, flexível, submetido a práticas institucionais, estratégias de normalização de comportamento, né? Advindas das instituições modernas. Acho que Michel Foucault é o grande autor que quando vai falar dos regimes disciplinares e das práticas institucionais, né, das sociedades disciplinares capitalistas modernas, e como que essas práticas disciplinares a partir das instituições da modernidade, das escolas, das prisões, dos presídios, etc., de que modo os corpos são produzidos, né, nessas sociedades. Nesse sentido, então, o pós-estruturalismo é uma reação, né, uma fuga diante do pensamento hegeliano. Celebra o jogo da diferença contra o trabalho da dialética. Certo? De que modo, então, essa perspectiva, vamos dizer assim, do pós-estruturalismo avança e vai adentrando as teorias mais sociológicas, né? Nós podemos pegar, por exemplo, um autor como Stuart Hall, que vem da perspectiva dos estudos culturais, né? Por exemplo, na obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que vai falar justamente do descentramento, por exemplo, da questão da identidade, né? Dos sujeitos pós-modernos. Que vai dizer que agora essa identidade tem sido vista, atravessada por uma ampliação de ângulos, digamos assim, né? Ou seja, vista do ponto de vista do seu ângulo étnico-racial, de classe, de gênero, atravessado por questões da sexualidade e por questões das nacionalidades também, né? Por isso que o Stuart Hall, inclusive, fala de 3 concepções da identidade que teriam acompanhado a civilização ocidental nos últimos tempos. Uma primeira advinda do iluminismo, que afirmava que o sujeito, né, que o indivíduo humano é centrado, unificado, dotado de razão e de consciência, né? Uma segunda perspectiva, que vai surgir inclusive a partir do advento das ciências humanas no século XIX, que se desenvolve mais especificamente no século XX, que é o que ele chama de um sujeito sociológico, que já vai afirmar que o mundo é complexo e que o núcleo do sujeito não é autônomo, né, mas sim formado por valores, sentidos e símbolos advindos de uma cultura que o cercam. E vamos chegar numa perspectiva ainda mais contemporânea, aí da segunda metade do século XX, que segundo Stuart Hall chama, né, denomina de sujeito pós-moderno, que vai ampliar essa questão desse descentramento do sujeito, né, que vai falar que o sujeito, na verdade, possui múltiplas identidades, inclusive algumas contraditórias. Então, complexifica essa leitura acerca do sujeito, que vai dizer que não existe esse sujeito universal, desde sempre aí colocado, autocentrado, etc., transparente, etc. Certo? Um outro autor que me parece importante retratarmos, mesmo que brevemente, aqui para trabalharmos um pouco dessa questão da pós-modernidade na teoria sociológica, é Michel Maffezoli, que em obras, por exemplo, como Saturação e Apocalipse, vai falar, dentre outras coisas, da desestruturação, representada pela modernidade, né, e da reestruturação, representada pela pós-modernidade, que se dá por meio de componentes do que foi destruído, né, na modernidade. Ou seja, há uma saturação nesse sentido para ele, né, que gera novas possibilidades existentes, novas perspectivas, né, outro estar na cultura. O que seria saturação? Que estaríamos vivendo um tempo da pós-modernidade culturalmente atravessado, daí a palavra saturação, por um cansaço diante das metanarrativas, diante das antigas promessas, desenvolvimento social, político, econômico, um cansaço diante de uma exacerbação de um racionalismo que acabou se transformando, inclusive, no século XX, né, com os regimes totalitários, em uma forma de violência, de determinadas formas de visão de mundo sobre outras. Então estaríamos vivendo essa saturação, esse cansaço, né, dessas
formas de estruturação da modernidade. Então, nesse sentido, essa saturação passaria, dentre outras coisas, pelas ideias prontas, né? Repetidas ad infinito. Os velhos discursos e as velhas verdades produzidas já não exerceriam influência significativa sobre os sujeitos da pós-modernidade, né? Também uma saturação diante desses discursos que negam a vida, né? Que colocam sempre a vida sob, de um certo modo, uma falta. E essa falta só seria suprida se chegássemos à verdade, a encontrar formas mais completas, ahistóricas, que pudessem guiar a nossa vivência em direção a um sentido mais verdadeiro, correto, etc. Então, temos uma saturação desses tipos de discurso, uma certa rebeldia no presente, segundo Michel Maffezoli, né? Daí a ideia, segundo Maffezoli, presente, né, no contemporâneo, escrita nesses livros, Saturação e Apocalipse, de que é impossível hoje querer conciliar os inconciliáveis, né? Porque a pós-modernidade trouxe a ideia de que as hierarquias se dissolveram. O universal se dissolve, por exemplo, a ideia de Deus, do proletariado, como razão e sentido único, verdadeiro, doador de sentido existencial. Esses símbolos, né, únicos que representariam a verdade por meio da qual chegaríamos ao final da história, todos eles, segundo Maffezoli, vão sendo desconstruídos na pós-modernidade. Então, a crise que se apresenta, né, se ancora, entre outras coisas, por Maffezoli no enfraquecimento dos referenciais que deram sustentação nos últimos séculos às sociedades ocidentais e que giravam em torno de questões como a crença inabalável na ciência, como fonte de desenvolvimento e de superação das obscuridades, né? Na racionalidade como processo de compreensão e proposição de modelos de sociedade, na humanidade existente dentro de homens e mulheres, na certeza da perpetuidade e ou da continuidade histórica no sentido da evolução humana. Então vejam grandes referenciais, né, que secularmente deram base para a civilização ocidental, a partir da pós-modernidade começam a ser questionados. Então esse mal-estar se caracteriza, né, a partir do conceito de modernidade tardia, que aí autores da sociologia como Anthony Giddens vão utilizar, para se reportar, por exemplo, ao rompimento, que ele vai dizer, entre outras coisas, do referencial protetor da pequena comunidade da tradição, que são substituídas por organizações muito maiores e impessoais, em que o indivíduo se sente privado e só, e um mundo em que lhe falta o apoio psicológico e o sentido de segurança oferecido em ambientes mais tradicionais. Então, nesse sentido, formas de sociabilidade, né, embasadas pelo padrão familiar e no bojo da tradição, que conformavam estabilidades no sentido da formação de hábitos e costumes arraigados, vão passando por mudanças significativas, vai dizer o Giddens, perdendo muito de sua capacidade de gerar coesão social. Então, nesse sentido, segundo Giddens, essas características típicas de uma crise, né, são características típicas de uma crise que atinge o que denomina de instituições casca, ou seja, aquelas que se tornam inadequadas para funções que são chamadas a desempenhar. É por isso que falamos cada vez mais, por exemplo, no desencantamento, né, diante das instituições políticas, diante das instituições econômicas, essas instituições casca, que vão dizer o Giddens, que continuam aí, advindas da tradição e da modernidade, mas que parecem já não mais responder a uma série de questões colocadas pela pós-modernidade, né? Daí a própria democracia para o Giddens passar por um paradoxo, porque se por um lado ela é incorporada por um número cada vez maior de países, inclusive no Oriente Médio, né, que sonham muitas vezes em implantar regimes democráticos, ela vai perdendo, por outro lado, então, a adesão voluntária das populações, que vão demonstrando descrença crescente nas instituições políticas e nas suas promessas, em prol da universalização da igualdade, da justiça, do bem-estar. Então, nesse sentido, para o Giddens ainda, né, o capitalismo, o industrialismo, a vigilância social e o controle dos meios de violência, que consolidam na modernidade, né, as 4 dimensões que dão sustentação ainda para a civilização ocidental, repito, o capitalismo, o industrialismo, a vigilância social e o controle dos meios de violência por parte do Estado, embora sejam elementos que, desde a modernidade, têm atravessado também a pós-modernidade, são elementos que
por outro lado, têm sido atravessados por essas descontinuidades, né? Aquilo que o próprio Giddens vai chamar por sistemas de desencaixe, em que os indivíduos vão perdendo os referenciais das pequenas comunidades e agora se colocando muitas vezes perdidos, né? Diante de contextos globais que são atravessados por transformações de uma velocidade no escopo muito mais drástico, né? E que mexe inclusive com a identidade desses sujeitos. Já Zygmunt Bauman, um outro sociólogo também muito conhecido, que, dentre outras coisas, inclusive por ter trabalhado bastante com a questão da pós-modernidade, que ele vai chamar de modernidade líquida, vai analisar, grosso modo aqui, né, as características predominantes dessas sociedades, então que ele chama no primeiro momento de pós-moderna, depois de modernidade líquida, a partir do sentimento de mal-estar que predomina nessas sociedades e que representa justamente as instabilidades e incertezas, isso é muito importante, né, que passam a girar em torno de algumas ideias predominantes agora, de liberdade individual, eleita como valor supremo, né? Isso, para ele, diferencia de forma significativa o sentimento vivenciado pelas comunidades contemporâneas daquelas vivenciadas pelas comunidades típicas das sociedades modernas, em que ainda prevaleciam os ideais de beleza, pureza e ordem. Então, para o Bauman, né, hoje, o que predomina como elementos valorativos importantes, centrados no indivíduo, inclusive, em grande medida? Espontaneidade, desejo e o esforço individual, né, passam a ser os grandes balizadores comportamentais dos indivíduos situados nas sociedades atuais, para ele, pós-modernas por isso. Então, se tínhamos antes referenciais que se ligavam a questões macroestruturais e institucionais na modernidade, para o Bauman passamos cada vez mais nessa balança, né, a estabelecer critérios que são valorados a partir desses elementos micro, né, situacionais, ou seja, localizados no âmbito individual. Então, por isso, cada vez mais uma valoração da espontaneidade dos indivíduos, da obtenção e da satisfação dos seus desejos individuais, da importância que se dá cada vez mais para o esforço individual, né, dos indivíduos não serem tutelados por nenhuma forma de tradição, etc. Então, nesse sentido, o mal-estar contemporâneo, como vai dizer mais uma vez o Bauman, né, está centrado, está alocado na questão da falta de segurança pessoal, na instabilidade e na consequente falta de certezas e crenças duradouras. Ou seja, por quê? Porque a busca pelo prazer imediato, que de um certo modo predomina na nossa sociedade, né, e que pouco tolera intervenções ou interferências externas, seja por parte da família, da religião, do trabalho, do Estado, coloca, de um certo modo, o indivíduo como aquele único responsável pela sua própria felicidade e pelo seu sucesso. De um certo modo, algo que tem se falado muito no contemporâneo, que tem sido instituído na cultura e nas subjetividades, que é essa tal da perspectiva do sujeito ser um empreendedor de si mesmo, né? Então, nesse sentido aí para o Bauman, as consequências que se voltam para esse processo, né, estão ancoradas em práticas que se voltam para a desregulamentação, privatização daquilo que era público até então e social, em nome do quê? Do destino individual. Nesse sentido, para o Bauman, né, a consciência pós-moderna é aquilo que se diz de um despertar maldito de um sonho colorido. Descrença na razão, na capacidade de ordenar as coisas, na eficácia, no progresso, no desenvolvimento, né? Em que começa tudo isso a ser desconstruído, descaracterizado, surgindo ao mesmo tempo novas possibilidades, né? Mas também, por outro lado, muitas incertezas e sofrimentos psíquicos. Em obras como Modernidade e Holocausto, por exemplo, Bauman vai falar do ápice da mentalidade administrativa, burocrática da modernidade, que se distanciou de uma reflexão moral. Esse é um elemento importante. Ele coloca, né, a modernidade e o holocausto, o fato de que nos campos de concentração, na verdade, não existiram monstros ali trabalhando, mas indivíduos que seguiam ordens, inclusive ordens burocráticas e racionalmente constitutivas que, de um certo modo, representaram a racionalidade instrumental técnica, inclusive, como diria a Escola de Frankfurt, que acabou predominando até a primeira metade do século XX e que acabou, então, segundo as palavras de Michel Maffezoli, gerando, num segundo momento, então, essa saturação, esse cansaço, essa descrença, essa decepção em relação a uma sociedade, então,
que a priori, a partir de metanarrativas, propunha administrar a vida humana em prol de uma solução final do bem, da justiça, e que acabou, ao contrário disso, inclusive por vezes se organizando a partir da guerra, da destruição e da barbárie, né? Um outro livro importante do Bauman, né, o Modernidade Líquida, ele vai usar a metáfora da água para explicar as relações sociais de hoje, né, sejam familiares, amorosas, que vai dizer, pode a qualquer momento acabar, né, se a felicidade colocada como objetivo final e máximo, né, não estiver sendo alimentada. Então tudo hoje gira em torno do indivíduo, dos seus desejos, das suas vontades, da sua iniciativa e da sua felicidade colocada como motor agora das ações humanas. Então, deixamos de levar uma vida do ponto de vista que se ancorava em perspectivas institucionais, macroestruturais, a justiça social, o progresso econômico, por conta das incertezas, das mudanças, das decepções relacionadas a esse estilo de vida mais racionalizado, mais burocratizado, repito, que gerou, na verdade, regimes totalitários, etc., hoje parece que os indivíduos se voltam cada vez mais para si mesmos, para os seus desejos e para a sua felicidade. O que vai o que de um certo modo se liga à perspectiva neoliberal, né, que vivemos nas últimas décadas, que tem, do ponto de vista estrutural, intensificado essa questão da privatização e da desregulamentação das relações sociais também. Isso é um risco para o qual o Bauman, inclusive, chama a atenção, né? Então, se a modernidade sólida começou em 1500, acompanhada da ideia da crença na razão e da ciência como instrumentos para a transformação do mundo, né? Começa com Bacon, com Galileu, com Copérnico, e vai até o século XIX com a crença na determinação histórica da economia social, a crença de um Estado racional, capaz de resolver os problemas da humanidade, etc., né? Nós temos aí, a partir então do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, uma desconstrução desse processo. E aí, por fim, trouxemos mais um autor aqui que nos parece importante, né, o Alan Turing, que não pode ser considerado um autor que fala de pós-modernidade, que se coloca como pós-moderno. O Turing usa termos como sociedade pós-industrial para se referir às transformações, né, que as sociedades ocidentais a partir da década de 60 vão passar. Ele vai visualizar sociedades contemporâneas por meio de um paradoxo, né, que se situa de um lado entre os elementos positivos que ele vai dizer que vieram da modernidade, ou seja, a razão e o reconhecimento dos direitos universais, né? Ele vai dizer que houveram elementos positivos lá na modernidade que estão sendo utilizados pelos atores sociais, inclusive agora na pós-modernidade, para se movimentarem, né? Mas ele vai dizer que, por outro lado, houveram processos de modernização, ou seja, foram aqueles processos que a Europa, a partir dos seus processos coloniais, implantou na África, na América, a forceps, não levando em consideração a cultura local autóctone, né? E essas geraram processos de desencantamento e inúmeros problemas que temos atravessado até hoje, do ponto de vista das relações étnico-raciais, de gênero e etc., né? Então, o Alan Turing vai dizer, inclusive, que a própria Europa, né, a partir desses processos de colonização e depois do seu enfraquecimento com as duas guerras mundiais, etc., no século XX, que a Europa envelhece, perde a sua dinâmica e hoje nós temos uma realidade diferenciada dessa, muitas vezes por meio desses elementos negativos trazidos com os processos de modernização, ancorados, por exemplo, em questões como violência, né, a predominância do mercado, que parece ser o único sujeito universal, né, processos constitutivos por meio de guerras, inclusive ancoradas em elementos muitas vezes culturais, e no medo, né, que parece que perpassa a sociedade ocidental contemporânea cada vez mais, o medo, a incerteza diante do futuro. Então, quais seriam as ideias fortes da pós-modernidade para fecharmos aqui o vídeo, né? Em primeiro lugar, que somos seres que atribuem sentidos, significações, verdades a coisas que podem ser, na verdade, ilusões. Então, aqui, quatro pontos importantes sobre a pós-modernidade, para entendermos esse espírito pós-moderno. Primeiro, que vai apontar para a crise da ideia de filosofia como verdade e razão, e também uma crítica do sujeito autônomo, né? Uma crise da ideia de certeza, do discurso humanista e racionalista.
crise das grandes utopias, ou seja, não há leis históricas, e da ideia de progresso evolucionista contínuo. E por fim, crise da ideia de originalidade, de unidade, ou seja, tudo é mistura. Né? Por isso a questão da filosofia da diferença que perpassa o contemporâneo, digamos assim, da sociedade pós-moderna. Ok? Esperamos que com isso tenhamos contribuído um pouco, apesar do vídeo ficar bastante extenso, mas mesmo assim tentando sintetizar um pouco das questões centrais que perpassam, do ponto de vista da filosofia, mas mais precisamente da sociologia, a busca de um entendimento desse espírito do tempo pós-moderno. Um abraço a todos.